O momento da gente falar sobre Pânico 7 finalmente chegou, e que maneira melhor de voltar a fazer vídeo aqui pro YouTube se não falando da minha franquia favorita. Oi, eu sou o Nicolas e eu falo sobre cultura pop aqui no meu canal do YouTube e em todas as minhas outras redes sociais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, filme, série, gente famosa, fofoca, eu tô sempre atualizando vocês, principalmente nos shorts e no TikTok. Agora que eu vou voltar a postar aqui com frequência, a gente vai ter um vídeo por semana, então não tem desculpa pra você não acompanhar esse conteúdo delicioso que eu tô trazendo. A parte mais difícil de assistir Pânico 7 foi talvez trazer o meu olhar crítico pra muito além de fã. Eu acompanho Pânico já vai fazer aí 11 anos. Eu comecei a assistir Pânico, eu tinha ali por volta dos meus 11, 10 anos de idade. E eu já estou chegando nos meus 23. Então eu acompanho Pânico há muito tempo. Junto de Chuck se tornou a minha franquia de terror favorito. E é um deleite ir ao cinema assistir a Pânico, porque eu sinto que é manter uma parte jovem de mim viva por muito tempo. E eu sinto que Pânico faz isso não só comigo, mas com muitas outras pessoas. Então existia uma expectativa muito grande em cima desse sétimo filme. E é aí que entra a pergunta: vocês sentiram que a expectativa de vocês foi atendida? Eu preciso confessar que se for colocar ali de 0 a 10, o filme entra em 7,5/8 pra mim, o que significa que ele atendeu as minhas expectativas, mas que ele deixou a desejar em alguns pontos. Eu vou começar então pelos meus pontos positivos, deixando bem claro que esse vídeo ele vai ter spoilers. Eu já postei um vídeo curto falando um pouco do filme sem spoilers, então não tem como a gente comentar aqui sem ser bem explícito com as cenas, porque eu sinto que é isso que vai enriquecer esse vídeo. Vamos começar então pela cena de abertura, porque ela é um dos momentos mais emblemáticos dos filmes de Pânico. Eu confesso que eu esperava que os atores presentes na cena fossem pessoas que estão de escalada e destaque na fama. Eu não conhecia nenhum dos dois envolvidos, e isso é uma das coisas que pra mim é um ponto negativo, porque eu acho muito legal quando eles trazem pessoas que estão cada vez mais evidentes em Hollywood, principalmente no meio do terror. Foi com a Jenna Ortega, foi com a Samara Weaving, foi com várias outras atrizes ao longo dos anos, então também esperava que isso fosse acontecer aqui. Só que é aquilo, né? Não é porque eu não conheço que a pessoa não é famosa. Mas assim, eu tive essa impressão, porque todos os personagens que apareceram nas outras cenas de abertura, a gente sabia quem aqueles atores eram, pelo menos por um projeto sequer que eles tivessem feito. Dito isso, a cena de abertura é com certeza uma das mais longas da franquia e também uma das melhores trabalhadas. Eu saí muito satisfeito dessa cena. Essa cena, ela é muito divertida. Ela tem aquele momento que Pânico adora brincar com a gente de ai, agora é Ghostface, agora não é. E ela funciona muito bem aqui dentro do filme. Eu acho muito emblemático esse momento dele colocando fogo na casa do Stu, como se estivesse encerrando um ciclo, embora, na verdade, a gente estivesse começando esse ciclo novamente. Isso eu já vou aproveitar o gancho pra falar que eu gostei de todas as mortes do filme. Eu tive um grande problema com o Pânico 5, que eu sempre falo e eu sempre vou frisar ele, que é o fato de eu achar todas as mortes muito instantâneas. Eu sinto que todos os personagens morrem assim, então eu sempre senti que ficou faltando aquela perseguição, aquele grito, aquele choro, alguém me ajuda pelo amor de Deus, e tenta ligar pra alguém, procura a pessoa que tava comigo. E a cena de abertura, ela já deixa bem claro pra gente que todo esse filme aqui, ele vai ser exatamente assim nas suas cenas de perseguição. São todas cenas muito intensas, e eu acho que a minha perseguição / morte favorita foi com certeza a morte da Hannah. Eu já sabia que essa ia ser uma das minhas cenas favoritas, primeiro porque é a McKenna Grace, todo mundo sabe que eu virei fã de carteirinha dela e eu tava super ansioso pra ver ela aqui, e a morte dela pra mim foi muito legal, porque ela é muito criativa, ela é diferente do que a gente já tinha, e ela também acaba fazendo uma referência à série de Pânico, que eu não sei se todo mundo assistiu, mas tem um momento ali que um dos personagens morre, ele é encontrado no teatro e, enfim, ele cai assim. E a gente tem novamente esse momento, sabe, da pessoa pendurada no teatro e evidente pra todo mundo que ela foi morta. E é aí que começa o terror, porque essa é a primeira morte que vai dar realmente início a tudo. Daí pra frente, o filme ele não perde o ritmo e o primeiro ato dele é eletrizante. A gente tem a cena da casa, que a gente já tinha visto alguns takes, onde o Ghostface invade a casa e ataca tanto a Tatum quanto a Sidney. E uma grande surpresa é que o Mark, o marido da Sidney, pai da Tatum, também tá presente na cena.
cena. Então a gente tem uma cena de família lutando contra Ghostface que é maravilhosa. A sequência da Sidney e do Mark batendo no Ghostface juntos é impecável. E eu gosto muito de como o Mark, ele é um pai muito presente, ele é uma força dentro do filme. E eu falei com meu melhor amigo que assistiu comigo que é muito legal ver a Sidney não só feliz, mas também com alguém que protege ela pra ela não ter que ser durona 110% do tempo. Então essa cena escala pro momento em que as duas entram no meio da parede. E essa cena aqui é muito mais tensa do que eu imaginei. Ela me lembrou muito a cena da escada de Pânico 6. Eu fiquei muito tenso, mesmo sabendo que nenhuma das duas ia ser gravemente ferida ali. A gente ainda tinha o Mark, que também era um dos alvos que não tava ali, poderia ser assassinado a qualquer momento pelo Ghostface que tava presente. Só que essa cena em específico é muito forte. E essa cena, ela vai levar a gente pra um dos momentos mais marcantes do filme, que pra mim, ai gente, a entrada de Gale Weathers nesse filme. Let's unmask this fucker. Depois eles lutarem contra o Ghostface e botam uma luta bem longa nisso, o Ghostface acaba indo parar no meio da rua e a Gale que tá indo atrás da Sidney pra saber se tá tudo bem e claro, também fazer o seu trabalho de repórter criminalista que envolve Ghostface, massacre e tudo mais, acaba atropelando o Ghostface e matando ele. E logo no começo do filme, ali nas primeiras 1 hora do filme, a gente tem a revelação de um dos assassinos, porque a gente tem 3 Ghostfaces nesse filme. Não tem como não considerar essa primeira revelação como um Ghostface. E é maravilhoso. Que cena boa. Porque logo depois dessa confusão toda, anteriormente eu acabei esquecendo, a gente tem a aparição do Stu. No momento em que eu vi ele na chamada de vídeo com a Sidney, eu gritei. Tava todo mundo gritando na minha sala. Eu surtei, porque eu falei, caralho, não acredito que isso tá acontecendo. E antes disso, eles passaram boa parte do filme falando sobre o segundo filme, falando sobre o Stu, se ele tava vivo, se ele não tava, sobre as teorias, a Gale também fala sobre isso. E é aí que a gente vai ver o Stu numa chamada de vídeo com a Sidney. E que momento bizarro, assustador foi ver ele com a cara toda queimada, todo desfigurado. Todo queimado não, né? Ele tava só com vários hematomas, várias cicatrizes, mas ainda assim não deixa de ser pela pancada que ele ganhou no segundo filme, quando a TV cai na cabeça dele. E a conversa com a Sidney que ele tem é muito profunda, é muito pesada e foi de arrepiar, de verdade. Chegou a me dar raiva dele, ver ele de novo. E que momento maravilhoso foi esse. E aí eu já vou emendar esse papo de que eu sempre falei, desde os trailers, desde a confirmação que o ator do Roman Bridger, que é a atriz da Senhora Loomis e o próprio David Arquette estavam no filme junto com Matthew Lillard, que a gente ia ter envolvimento de inteligência artificial. Pânico sempre foi muito atemporal e sempre conversou muito com as coisas que estavam acontecendo no mundo. Quando a internet começou a surgir, a gente teve Pânico 4, que falou sobre o uso da internet. Pânico 6 falou sobre a consequência do que as pessoas divulgam na internet. Então Pânico sempre foi muito atemporal e muito metalinguístico. Então era óbvio que a inteligência artificial ia entrar aqui. E eu amo como ela é usada, principalmente no terceiro ato, em que a gente vê a pessoa por trás fazendo vários Ghostfaces do passado conversarem com a Sidney. E eu confesso que nesse momento eu fiquei esperando a Jill aparecer, eles usarem também uma IA com o rosto dela. E eu gosto desse elemento aqui porque ele enriquece demais o filme e a forma como ele quer se comunicar com quem tá assistindo. Mas entre vários pontos positivos, já que eu citei a Gale anteriormente também, é bom a gente citar ela também no ponto negativo, porque é muito triste o quanto o filme deixa a personagem de lado. A Gale, junto com os irmãos Mix, eles entram aqui sem a menor importância pro filme, sem um grande papel relevante. A Gale realmente ela tem esse momento icônico em que ela aparece, é muito legal ver ela e a Sidney investigando, indo até o sanatório pra saber sobre o Stu, que até o momento está vivo, e todo esse momento de investigação é legal, a entrevista é muito forte, mas não passa disso. Depois dela ter tido uma cena de perseguição icônica no sexto filme e ter ganhado destaque nos filmes anteriores, ela simplesmente aparece aqui por pouquíssimo tempo, e o pouquíssimo tempo que ela aparece não é o suficiente pra gente falar, caralho, Gale Weathers está de volta, sabe? Então eu senti falta da presença dela, e não é de hoje que eu já falei que eu não gosto da sobrevivência dos irmãos Mix. Talvez se a Mindy tivesse sobrevivido eu até aceitaria. Eu gosto desse papel que ela tá fazendo de querer ser a próxima Gale Weathers, eu acho que é condizente com a personagem, mas o Chad, ele e a Mindy, eles são completamente inúteis no filme. Eu acho muito desrespeitoso também o que o sétimo filme faz em
não citar diretamente o que aconteceu com as irmãs Carpenter. Segundo os vazamentos que a gente tem, é que elas foram pro programa de acolhimento do governo, etc. Mas fica só nisso, a gente não toca muito nesse assunto. Muitas das vezes, apenas o massacre de Nova York é citado, mas fica nisso, e eu acho que precisava, é um contexto necessário, é um contexto obrigatório, porque às vezes a pessoa só assiste o filme, ela não tem contato com o mundo fora, né, dos bastidores. Então eu sinto que ficou faltando falar o que realmente aconteceu com as meninas, embora eu já soubesse por conta desses comentários de vazamentos anteriores. Ainda falando sobre pontos que eu não gostei do filme, e esse aqui não é um ponto que eu necessariamente não gosto, porque eu sinto que quase todos os Pânicos cometem esse mesmo pecado, porque também é uma coisa que não tem muito tempo pra gente desenvolver, que é a inserção de novos personagens. Eu gosto de todos os personagens inseridos aqui, eu achei todos os atores super legais, eles são carismáticos, os adolescentes são muito bonitinhos, a McKenna Grace tá muito fofa, por mais que ela dure 2 minutos de tela, ela tá muito fofa no filme. A Celeste O'Connor, pra mim, eu adorei o humor dela. Ela é muito divertida. Eu gostei muito da personagem. Uma pena que ela foi de base também. Mas é aquilo, são personagens que a gente não se importa muito, porque a gente já sabe que vai morrer. Pânico é muito bom em matar personagens coadjuvantes e nunca focar necessariamente em matar quem pode causar impacto na gente. Mas, de certa forma, eu acabei gostando dos personagens. O namorado da Tatum, ele era um fortíssimo suspeito. E por muito tempo eu fiquei pensando, poxa, será que eles vão fazer essa cartada pela terceira, praticamente quarta vez na franquia? E me surpreendeu muito quando eu percebi que não, entendeu? Mas de todos os personagens novos, a Tatum, ela é um deleite. A Isabel May é maravilhosa como a filha de Sidney Prescott. A Neve Campbell já vinha falando tem muito tempo que a Isabel May é muito boa e que ela tava ansiosa para as pessoas verem o talento na Isabel, que ela também viu e que ela arrasa no papel. E ela arrasa mesmo. Se em algum momento a gente precisar que a Sidney passe a tocha, como a Amber fala, a Isabel May tá preparada pra receber ela, assim como a Samantha também tava no 5º e no 6º filme. Ela é uma ótima Final Girl, ela é corajosa, ela é verdadeira, ela é humana, e eu sinto que ela realmente tem muito da Sidney, e eu gosto muito de toda a homenagem que eles fazem à Tatum original, que era a melhor amiga da Sidney, e é muito, muito lindo, porque ela realmente honra o legado, tanto da mãe quanto da tia falecida. Agora que chegamos aqui, podemos falar sobre a revelação dos assassinos. A gente tem 3 assassinos no filme. O Carl, que aparece primeiro na cafeteria da Sidney. Naquele momento eu já tinha percebido que tinha alguma coisa estranha, mas não tinha desconfiado. Eu pensei, o filme tá fazendo isso só pra fazer a gente desconfiar de quem não é de verdade, e no final meio que era mesmo. Eu acho que ele serve ali 2 cenas de perseguição muito boas. A primeira cena também, da abertura do filme, e depois a cena da casa. Ele é muito bom, ele é revelado logo no começo, o que foi maneiro, porque antes do filme começar eu falei com meu melhor amigo, nossa amigo, imagina se Pânico resolvesse revelar um assassino logo no começo do filme. Ele olhou pra mim e falou assim, amigo, eu tomei spoiler e isso vai acontecer. E eu fiquei assim, ó, completamente em choque. Mas enfim, a gente tem outros 2 assassinos então. Um dos outros assassinos é o funcionário do Come, sanatório, etc, que eu não poderia dar menos importância. Eu achei a motivação dele a presença dele ele não vai ter nada de marcante, assim como a família Bale do 6º filme não tinha nada de marcante, assim como o Rich também não tinha, o Mickey Altieri, o Charlie, são Ghostfaces muito descartáveis para a franquia. Não gostei, entendeu? Esse aqui é um dos meus pontos negativos. Eu não gostei dos Ghostfaces. E o segundo, e a pessoa que meio que tramou tudo isso, que é a Jessica, personagem da Anna Camp, que pra mim foi o mais previsível. Eu venho falando no Twitter, eu venho comentando, ela era a minha principal teoria. No momento que ela apareceu uma única vez no filme, eu já tinha certeza que ela era uma das Ghostfaces. Era impossível não ser ela. Ela tinha todos os trejeitos, tudo pra ser. Eu gostei do momento em que ela se revela. E a motivação dela, eu já vi que algumas pessoas não gostaram, e eu preciso confessar que eu gostei. Depois do 5º e do 6º filme, a gente teve uma onda de fãs dos filmes legados, dos personagens legados, que ficaram insuportáveis com a ausência da Sidney no 6º filme, falando que não existe franquia sem ela, que ela é a alma disso, que não sei o que. E o 6º filme, ele funciona bem mesmo sem ter a Sidney. E aqui, a Jessica, ela é realmente uma pessoa obcecada pela Sidney Prescott. Ela não é a Jill que quer a fama da Sidney Prescott, ela quer literalmente
ela se inspira tanto nela que ela matou o próprio marido dela, que batia nela, porque ela viu na Sidney um símbolo de uma mulher capaz de matar qualquer pessoa que fizesse mal a ela e a família dela, e foi justamente isso que ela fez. E ela entrou num estado de mania, de loucura tão grande que ela assassinou o próprio filho, que inclusive eu achei que era um dos assassinos. Eu achei que toda aquela pinta de garoto fã de filme de terror também ia dar pra ele o aval pra ser um dos assassinos. Até então a gente não tinha nenhum assassino que ao longo do filme ficava, eu sou fã de filme de terror, exceto o Stu, e no final era mesmo ele, e eu acho que isso também seria uma referência legal, mas não era. Achei que ia ter Ghostface mãe e filho, e não tivemos. Eu acho que teria sido legal, assim como eu também achei que o personagem era gay. Eu achei que ia ser o primeiro personagem gay de Pânico, e cá estamos nós em 7 filmes e não temos um personagem gay ainda. Mas tudo bem, eu sinto que um dos melhores momentos dessa revelação da Jessica como a assassina do filme é a luta dela contra a Sidney. Eu tava doido pra ver a Sidney pegando uma Ghostface de porrada, entendeu? Ela se acabando na porrada, e foi maravilhoso. A Sidney tá muito coreografia de luta, ela tá muito brava nesse filme e eu gosto muito, mas no final das contas eu não gostei dos Ghostfaces, essa é a grande verdade. Eu acho a motivação muito plausível, a motivação da Jessica. Eu acho que mais uma vez Pânico tá tirando sarro com os próprios fãs, fazendo a sua metalinguagem de sempre. E mais uma vez aqui, ele não desaponta no que Pânico é. Pânico é essa pastelada, e a gente tem que começar a ver Pânico como algum tipo de pastelada com terror e sangue, e não necessariamente um masterpiece do suspense, do mistério, da revelação de assassino. Nenhum dos assassinos de Pânico, com exceção eu acho que da Jill, do Roman e do Billy Loomis, são grandes assassinos com grandes motivações. Eu acho que é muito bem construído dentro do próprio universo, faz sentido, mas eu sinto que a Jessica e esse cara do manicômio e o Carl, que também era outro maluco, não vão ser grandes adições ao hall dos Ghostfaces. Eu acho que eles não entram nem no meu top 5. E no final das contas, eu gosto ainda mais de ver família unida lutando, sabe? O Mark, a Sidney, a Tatum juntos lutando contra o Ghostface. É maravilhoso. E, inclusive, eu me caguei achando que o Mark ia morrer, porque eu consegui gostar do personagem, consegui ver nele o pai que a Tatum precisa, o marido que a Sidney precisava, alguém que protegesse ela e estivesse do lado dela. Eles têm diálogos muito lindos. Eu gosto muito de como a relação da Sidney e da Tatum é construída, porque primeiro a Tatum tem aquele problema de querer saber do passado da mãe e sentir que elas têm uma relação distante, e ela é uma adolescente difícil, e elas vão escalando isso pra onde entra a coragem, o laço das duas e do quanto elas precisam estar juntas, porque é um problema que elas só podem resolver juntas, porque infelizmente tá preso na linhagem de sangue da Sidney, e por onde ela for ela vai ser perseguida. Então eu adoro essa construção de mãe e filha, essa relação que sai da raiva pra admiração, do eu quero ser igual a você, eu quero ser forte como você, eu não quero que as pessoas que eu amo morram. Então eu acho que a Tatum é uma personagem maravilhosa, e eu gosto muito, muito, muito de como o Pânico soube construir a personagem da Sidney e dar pra ela o seu momento de ser feliz também, porque essa coitada só sofreu a franquia inteirinha. Mas o que me chocou é que todos os adolescentes morreram, e eu achei maneiríssimo. Então eu quero ver o que vai ser de Pânico 8, já que a Variety já confirmou que Pânico 8 está em desenvolvimento. Vamos ver aí o que vai vir na nossa franquia favorita. Não esquece de me seguir para não perder nenhuma novidade e curiosidade sobre cultura pop. Me conta aqui o que vocês acharam sobre Pânico 7. E se eu tiver esquecido de comentar alguma coisa, eu sempre faço comentários aqui no canal do YouTube. Eu respondo todos os comentários pra gente discutir juntinho. E a gente se vê no próximo vídeo na semana que vem.